Olá, amigo. Um vídeo aqui sobre potência dinâmica. Hoje o vídeo não vai usar resistores, vamos usar caixa acústica aqui no nosso Quasar. Vamos procurar então a potência dinâmica, se é que ela faz uma grande diferença. Eu já fiz alguns vídeos mostrando aqui o Quasar trabalhando com resistores. Eu posso tranquilamente mostrar a potência dinâmica se manifestando mesmo com uma carga resistiva. Porém, algumas pessoas acabam ficando com dúvida se a carga resistiva também pode manifestar o uso do amplificador como com caixas acústicas, tá? Se pode refletir, se pode se igualar. São cargas diferentes realmente. O alto-falante ele devolve energia para o amplificador, o resistor não devolve. Então, por exemplo, um alto-falante ele consome corrente somente em uma banda de frequência, o resistor consome corrente em toda a faixa de áudio. Tá? Então, uma caixa acústica inteira consegue consumir corrente em toda a faixa de áudio, tá? Assim como um resistor. Mas um alto-falante sozinho é diferente, é uma carga mais leve para o amplificador, porque ele só vai consumir ali, corrente entre os 20 e 100 Hz mais ou menos, tá? Um alto-falante grande. Então são vários fatores, tá? Mas nos vídeos que eu fiz, digamos, tanto faz mostrar a potência dinâmica com resistor ou com caixa acústica, mas eu quero mostrar então aqui com caixas para que notem que a potência dinâmica não é uma coisa que é tão valiosa assim como muita gente considera. Ela nasce, digamos, de um defeito, de uma fraqueza da fonte. Então a fonte, quando ela está sem utilização, ela tem uma tensão bem mais alta. Por exemplo, no caso do Quasar aqui, é 48 volts. Tá? Por exemplo, aqui eu estou mostrando a 48 volts, mais ou menos. E quando a gente coloca o amplificador para tocar, essa tensão, no caso de 4 volts, de 4 ohms, cai para 37. E no caso de 8 ohms, cai para 41 volts. Então, se esse amplificador fosse um amplificador de fonte fixa, fonte estabilizada, ele precisaria de uma fonte de 41,6 volts para entregar os 90 watts RMS que ele entrega com os dois canais simultaneamente. Tá? Se ele fosse feito para 4 ohms, ele precisaria de uma fonte de 37,7 volts para entregar os 120 watts RMS com os dois canais ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui é potência RMS contínua. Tá? Então é um tom contínuo que a gente coloca na entrada. Então a fonte desce de 48 para 37 em 4 ohms e desce de 48 para 41,6 em 8 ohms. Então dessa diferença da fonte em cima para a fonte, digamos, drenada, nasce a potência RMS. Porque com cargas aqui de 4 ohms, em alguns momentos a fonte vai estar com 48 volts e o amplificador vai ter condições de entregar um pico maior do que esses 123 watts aqui em 4 ohms. Assim é para 8 ohms, então aqui reduz um pouco a margem, porque aqui é 48 volts para 41, então reduz a margem de potência dinâmica. Aqui em 4 ohms a margem é maior, porque de 48 para 37 tem uma grande diferença. De 48 para 41 não tem uma grande diferença. Tá? Então, em alguns momentos o amplificador vai estar com 48 volts e em algum momento da música vai ter condições de ter um pico maior do que o pico de 41 volts que dá quando a fonte está drenada, tá? Pela potência contínua. Então eu vou mostrar aqui, eu estou com caixas acústicas realmente ligadas hoje, tá? Aqui tem uma caixa acústica, não tem problema tocar porque o amplificador tem VI limiter que está plenamente funcional, então eu posso tocar aqui os fios que não tem problema nenhum. Tá? E aqui então eu tenho duas caixas acústicas com alto-falante super pesado de 10 polegadas, com frequência de ressonância na ordem de 20 e poucos Hz.
Então esses alto-falantes estão num volume de caixa acústica bem grande, 100 litros. A caixa tem uma frequência F3 de 22 Hz, então uma caixa que toca, cobre a região dos graves com muita eficiência, com muita facilidade, tá? Até por isso eu estou gravando aqui com um microfone especial, com esse microfone aqui, ó. Tá? É um microfone Zoom com microfones da Behringer de calibração. Então eu estou falando pertinho aqui, eu regulei o volume desse microfone aqui para ficar bem baixo, para não distorcer muito durante o vídeo, porque eu vou dar gás valendo aqui no Quasar, vou fazer ele ceifar e a gente vai analisar aqui a onda de saída, tá? Para ver como se comporta. Eu tenho aqui um canal com, quer dizer, um canal não, um trilho da fonte com 40.000 microfarads, que é o trilho mais B, tá? E tem um outro trilho da fonte ali com somente 10.000 microfarads, e a gente vai dar uma comparada ali nas potências dinâmicas que acontecem em um trilho e outro da fonte, tá? Possivelmente minha voz vai ficar baixinha um pouco do tempo, porque eu vou ter que me aproximar do osciloscópio para mostrar, mas vamos tentar ver aqui o que sai, tá? Puxar o microfone mais para perto do osciloscópio para poder mostrar aqui a câmera e poder falar, tá? O microfone está configurado com volume bem baixo, eu estou tentando falar bem perto aqui para que a voz não fique muito baixa, e quando eu tocar a música vai tocar bem alto, então uma hora vai estar a minha voz meio baixa, outra hora vai estar o som muito alto, mas vamos ver o que vai dar esse vídeo aí, tá? Então a gente vai constatar a potência dinâmica com caixa acústica e vai constatar a diferença de capacitância na fonte com caixa acústica, tá? A caixa acústica, ela é um sistema complexo, ela trabalha com a corrente fora de fase, então não é como com o resistor trabalha com a corrente em fase e ele não devolve corrente para o amplificador. A caixa acústica, o alto-falante, ele trabalha com a corrente fora de fase, então ele devolve corrente para o amplificador em certos momentos, tá? Como eu sei que o amplificador tem um projeto, digamos que eu considero moderno, que é a partir dos anos 70, com par diferencial e com uma boa realimentação, então eu sei que ele consegue trabalhar bem com esse tipo de carga, tá? Mas vamos ver aqui no osciloscópio o que a gente tira de conclusão, tá? Vamos tocar aqui a música. Aqui, ó, eu tô com uma caixa fora de fase, justamente para cancelar um pouco dos graves, para não azucrinar muito com a vizinhança aqui, para mim não ter problemas, tá? Então, se eu ligasse isso aqui na fase, iria dar mais graves do que eu vou ter nesse vídeo, tá? Eu estou ligando uma fora de fase justamente para não ter graves, tá? Mas vejam que mesmo assim a gente vai ter uma boa pressão aqui no vídeo. Vamos ver. Treme bastante aqui as coisas. Parei aqui num instante. Então vejam que a fonte aqui ela está carregada, está com bastante tensão, está com os 48 volts aqui também, e a gente tem um pico aqui passando da potência RMS do amplificador, que é de 89 watts, 90 watts. Então a gente tem um pico de potência dinâmica aqui, tá? E aqui a gente tem mais alguns picos que passaram da potência RMS do aparelho, tá? Potência RMS em 8 ohms. E aqui embaixo a gente tem também uma possibilidade de ter um pico maior do que a potência RMS, vejam aqui, tá? Essas margens aqui amarelas que tem são o limite da potência RMS contínua, tá? Então a fonte só permite que saia uma potência que cabe dentro dessa janela aqui, entre os amarelos, de potência contínua, porque a fonte arria, que nem está acontecendo aqui, ó. Aqui a fonte arriou e ela já vai limitando a potência
dinâmica, a potência é HF. Tá? Então, aqui embaixo mesmo, com menos capacitância, vejo que a gente tem um pouquinho, alguns picos a mais do que a potência RMS, mesmo tendo somente 10 microfarads, quer dizer, 10.000 microfarads. A potência dinâmica também está aí, porque a potência dinâmica nasce do conjunto do transformador. Tá? O transformador é o maior responsável pela potência dinâmica, ele que dá a questão elástica, tá, da fonte. Então a fonte tem 48 volts, mas ela com carga ela baixa para, por exemplo, aqui no caso do Quasar, pode baixar para 37 de pico. Tá? Sem ter danos. Tá? Ela pode trabalhar com uma tensão mais baixa, ou seja, o sistema pode drenar a corrente dela tanto que ela baixa a tensão dela, mesmo assim o transformador não vai se danificar com esse dreno de corrente aí que faz ele baixar de tensão. Tá? Então essa elasticidade da fonte é dada por um transformador. Tá? O transformador, quanto mais fraco ele for em relação ao amplificador, mais vai ter esses abalos aqui. Ó. Então veja aqui que aqui estava alto e aqui abalou. Então um transformador mais fraco vai ter mais abalos. Tá? Então o transformador mais fraco também vai dar uma característica para o amplificador de dar uma margem maior de potência dinâmica. Então se eu enfraquecer esse transformador aqui, colocar um menor, a margem entre a máxima de potência RMS contínua, que é essa traço amarelo aqui, e aqui em cima vai ser maior. Então esse trilho da fonte vai estar mais em cima em relação ao máximo de potência contínua. Tá? Então quanto mais elástico, quanto mais fraco o transformador, maior é a margem de potência contínua, de potência dinâmica, IHF. Tá? Então muitos fabricantes entregavam a potência dinâmica como uma grande vantagem, e na verdade era um transformador com a regulação bem baixa, digamos assim. Então o transformador variava muito a tensão e então tinha uma grande margem de alguns decibéis de possibilidade de potência dinâmica a mais. Tá? Vamos analisar mais um pouquinho. Soltar aqui o osciloscópio. Soltar a música. Então temos aqui mais um trecho analisado, quer dizer, mais um trecho salvo aqui. A gente vê ali que tem vários momentos acima da potência máxima RMS, ó. Mas aqui embaixo também tem. Ó. Então, embaixo a gente tem uma margem menor, digamos assim, um pouquinho menor. Mas veja que aqui eu tenho 4 vezes mais a capacitância, tá? Que eu tenho para o trilho de cima. Então aqui o trilho de cima está muito mais privilegiado com relação à capacitância. Mas a pergunta que fica é, será que vale a pena, será que justifica a gente ter um amplificador com um monte de capacitor, com um monte de um banco capacitivo imenso para ter uma margem tão pequena de instantânea de potência? Tá? Veja aí que para quem vai trabalhar com amplificador de maneira, digamos, moderada, vai trabalhar aqui dentro dessa janela dos traços amarelos. Tá? Mas para quem vai trabalhar com amplificador, digamos, de maneira profissional, vai acabar chegando na potência dinâmica, que é essa que está aqui acima desses 2 traços aí. Tá? Então esses 2 traços são o limite da potência contínua RMS do amplificador. Tá? O que a gente ganha acima desses traços amarelos é o plus, que é a potência dinâmica, que é um pouquinho mais do que a potência contínua. Veja aqui que isso aqui é uma mesma nota da música. Tá? Veja que a potência dinâmica ela vai acabando aqui. Ó. Então, mesmo com 4 vezes a capacitância do outro trilho da fonte, da mesma forma a tensão acabou. Tá?
Da mesma forma, vejo que os trilhos são abalados da mesma forma, mesmo com capacitância maior. A tensão, veja que a tensão RMS desse trilho amarelo é 43 volts, tá? Com 40.000 microfarads, e a tensão RMS desse trilho verde, que é o -B, que está com 10.000 microfarads, também 43 volts. Tá? Então vejo que a tensão é a mesma, tá? Não muda, a tensão é a mesma, independente de quanto de capacitância eu colocar. A média desses dois trilhos vai ser sempre a mesma, porque é o transformador que está mantendo aquela tensão ali, aquela média. Então, mais capacitor vai fazer a fonte carregar mais lento e descarregar mais lento. E menos capacitor vai fazer a fonte carregar mais rápido e descarregar mais rápido. A média dá a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho mais de volume para a gente entrar bem aqui na potência dinâmica. Vamos soltar aqui. Vamos ver. Tá bom aí? Vejam aqui a fonte subindo, tá? Tem picos de potência dinâmica ali em cima, picos de potência dinâmica aqui embaixo. Então a gente vê aí que a potência dinâmica ela está presente tanto com 40.000 quanto com 10.000 microfarads, porém com 10.000 a gente tem uma duração, uma sustentação um pouquinho melhor. Isso lembrando que só faz diferença acima da potência máxima RMS. Tá? Então vejam aqui embaixo, aqui ó, a fonte descarregou e foi dando uma limitada aqui, mas se a gente for ver, isso aqui já estava ceifado, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, tá? Vou tentar ver aquele pico lá, ó. Opa. Então aqui, ó, já estava ceifado. Aqui embaixo também está ceifado, só que aqui acabou o ripple encontrando o sinal de saída. Lembrando que a gente está acima da potência máxima RMS do amplificador. Isso aqui só faz diferença acima da potência máxima RMS, tá? Então, até o número da potência máxima RMS contínua, tudo dá certo no amplificador, tudo está garantido. Aí, abaixo, no caso acima da potência máxima RMS, a gente pode ter ou não a potência dinâmica, a potência HF, ajudando. Tá? Então, é uma potência que a gente não pode contar com ela. Ela pode dar certo e pode não dar certo. Tá? Deixa eu colocar noutra base de tempo aqui para ver. Vou colocar numa base de tempo mais lenta para a gente fazer essa análise. You know, we came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger, call up the gang. Então veja aí a fonte aqui no alto, mas na próxima nota os primeiros picos ali em cima começaram a dar certo, tá? Porque a tensão estava lá em cima. Veja aqui que o primeiro pico deu certo. Já o segundo já não deu certo, mesmo com 40.000 microfarads. Aqui já não deu certo, porque ceifou, tá? Então vejam que ter um monte de capacitor não é uma coisa que vai fazer o amplificador dar muito mais FSPL, que vai fazer o amplificador dar muito mais graves, que vai fazer o amplificador dar muito mais punch. Não vai dar mais grave profundo, não vai ter mais ataque, tá? Não é uma coisa que muda o amplificador de uma forma dramática, tá? Tem muita gente que coloca ali, dobra o banco capacitivo e diz, comenta que ficou um absurdo de os graves, mas não é. Muitas vezes é só o subjetivo falando mais alto que a razão, tá? A gente realmente, quando a gente faz uma modificação assim, a gente, quando vai usar o aparelho, a gente já
vai usar ele com o ouvido mais aguçado para enaltecer aquela característica que a gente espera que o amplificador tenha, mas digamos, essa programação faz a gente perceber diferente. Tá? A gente ouviu a mesma coisa, mas a programação mental faz a gente achar que escutou diferente. Tá? Então vejam aí que a potência dinâmica, o EHF, não é uma coisa milagrosa que faz uma grande diferença. A margem é muito pequena, tá, do que a gente tem de margem contínua para margem dinâmica. Veja aí que não adianta ter uma capacitância porque vai baixar. Quem manda na tensão do amplificador é o transformador. Tá? Então o transformador, se a gente está chegando nessa condição aqui muito frequentemente, a gente tem que trocar o amplificador para um amplificador com os trilhos mais altos. Tá? É mais vantagem eu trocar o amplificador por outro com trilhos mais altos do que ficar dobrando a capacitância, porque o que a gente ganha é muito pouco. Tá? Então, vendo esse aqui e pego um outro mais potente. Tá? Por exemplo, esse aqui é mais ou menos equivalente ao Quasar, quer dizer, ao Cygnus PA400. Tá? Acho que o Cygnus é um pouquinho menos potente, apesar da propaganda da Cygnus fazer ele parecer muito mais potente do que esse aqui é um pouquinho mais potente. Então, já trocaria, digamos assim, por um PA800, por exemplo, que é um pouco mais potente do que esse. Aí, caso o PA800 não seja mais suficiente, que a gente está chegando muito nesse nível aí, tá? A gente está chegando muito no ceifamento, e eu vou para o PA1800, por exemplo. Aí o PA800, 1800 não está sendo suficiente, aí eu vou para, por exemplo, o gradiente H2. Tá? Aí, digamos, se o H2 não está sendo suficiente, eu vou para o Model A1. E assim sucessivamente. A gente acerta mais trocando de amplificador do que tentar ficar remediando, colocando banco capacitivo, porque o banco capacitivo não faz diferença nos trilhos da fonte. Tá? Mesmo que os trilhos variem mais, no caso aqui, de um lado com menos capacitância, a potência RMS contínua é a mesma, tá? Mas a potência de pico, a potência dinâmica aí, a gente tem uma leve vantagem com mais capacitância. Vejo que ela dura mais ali, ó. Tá? E aqui dura menos. Tá? Vamos tocar mais um trechinho. Vou tocar agora mais baixo para a gente ficar fora da potência dinâmica, tá? Então aqui seria uma situação inteligente do uso do amplificador. A gente está beirando o máximo RMS. Aqui o amplificador é imune à capacitância da fonte. Tá? Então aqui não faz diferença realmente ter 40.000 ou ter 10.000, porque a margem está muito grande entre a tensão de saída e a tensão da fonte. Tá? Então a tensão da fonte ela limita a janela de potência, ela não comprime. Tá? Veja que esse sinal aqui, que está aqui dentro desses dois trilhos, mais e menos B, ele está limitado entre esses dois limites. Ele não está comprimido. Tá? Então, comprimido é quando a gente tem uma coisa sendo apertada por outra. Tá? Então, eu já fiz alguns vídeos sobre compressor. Tá? Então, uma compressão é diferente de uma limitação. Os trilhos da fonte aqui, eles fazem a limitação da faixa de frequência, da banda de frequência. Quer dizer, então, esses dois trilhos fazem a limitação da banda de potência, não fazem a compressão. Tá? Assim como o V-limiter, que está naquelas placas aí. O V-limiter é uma limitação
da banda de potência, ele não é uma compressão da banda de potência, porque o V-limiter não fica apertando nada, ele só é um limite variável. Então, assim como a tensão da fonte aqui, tá? A tensão da fonte ela varia, ela é um limite variável. Ora o limite está aqui em cima, ora o limite está aqui embaixo. Tá? Mesma coisa aqui. Vamos botar numa base de tempo aqui bem lenta, para a gente ver essa coisa aí. Então vejam que aqui, ó, a gente tem uma limitação variável. Aqui nesse ponto o limite é mais baixo, aqui nesse ponto o limite é mais alto. Isso aqui não é compressão. Tá? Nesse ponto aqui o limite simplesmente é menor, mas isso não está comprimindo o sinal de saída. Tá? Assim como o V-limiter. Por exemplo, quando ele atua, se eu colocasse aqui, por exemplo, 2 ohms, ele talvez deixaria só o sinal de saída chegar aqui. Mas isso não é compressão, isso é uma limitação variável. Tá? Então, o limiter para, por exemplo, 1 ohm, ele limita até aqui. Tá? Para 2 ohms, ele limita até aqui. Tá? Para, por exemplo, 3 ohms, ele já não limita mais. Tá? Então, os trilhos da fonte e o V-limiter são uma limitação variável da faixa de potência. Eles não são uma compressão variável da faixa de frequência. Tá? Compressão é feita por compressores e por limiters. E não existe relação, né? Ou seja, o limiter ele comprime a faixa de potência. Tá? Ele comprime o áudio. E o limiter, quer dizer, o V-limiter, ele limita o áudio, são coisas diferentes. Tá? V-limiter não tem condições de comprimir áudio. O trabalho de compressão é feito por um circuito mais inteligente do que o V-limiter. Tá? Então, não existe compressão por o trilho da fonte baixar e não existe compressão pelo V-limiter atuar. Veja que aqui as placas têm V-limiter. Tá? Foi feito o teste aqui com um sinal de saída super alto. Eu ceifei o amplificador ceifou no máximo da potência e não houve a atuação do V-limiter. O V-limiter não fez seu trabalho aqui porque o V-limiter precisa que apareça naqueles resistores ali, que são os resistores de onde ele analisa a tensão. Então não chegou a um limite que o V-limiter atue. O V-limiter é um circuito binário, ou ele atua ou ele não atua. Ele não atua mais ou menos, por exemplo. Tá? Ele atua ou não, é binário. Tá? Então quando chega um ponto que a tensão ali naqueles resistores verdes consegue polarizar os transistores do V-limiter, ele atua. Se não chegou, ele não atua. Então, nesse vídeo aqui a gente não teve nenhuma vez atuação, limitação do V-limiter. Tá? Então o V-limiter só atua em condições anormais. Então abaixo de 3 ohms para o caso aqui do Quasar QA2480, por exemplo, o gradiente H2 limita abaixo de 2 ohms. Tá? Então vejam aí que o fato de ter mais capacitância não dá mais punch, não dá mais grave profundo, não faz nenhum dessas, não entrega nenhuma característica mágica dessas que muita gente atribui ao banco capacitivo. Tá? Não vai dar muito mais SPL, não vai dar muito mais punch, não vai ficar muito mais profundos graves. Então é isso aí, tá? Sobre potência dinâmica, potência HF, potência instantânea. Ela está presente, porém quem vai desfrutar é quem está no mundo de PA, que vai tocar com amplificador passando da margem da máxima potência contínua RMS, e quem vai usar o amplificador
para um fim de, digamos, alta fidelidade, vai usar, digamos, o amplificador aqui dentro dessa margem aqui em 8 ohms. Se fosse 4 ohms, eu teria uma margem menor, tá? Seria alguma coisa tipo assim, ó. Então, 4 ohms a fonte baixaria mais e eu teria uma margem menor aqui dentro dessa janela de potência de potência contínua. Então, para 4 ohms, a gente tem mais margem de potência instantânea, tá? Porque a fonte ficou com tensão bem menor do que quando a fonte está sem carga. Tá? Então, a margem de potência instantânea é maior para 4 ohms, no caso desse amplificador aqui, porque a fonte arria mais em 4 ohms. Tá? Então é isso aí, um abraço.